Irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Lá em Tiago 4, 7 e 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No 8, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Amém? Por essa palavra. Irmãos, eu até gravei um outro vídeo a respeito de, se eu quiser trazer um exemplo do que é resistir ao demônio, e um exemplo bem fácil para nós entendermos, é assim, muitas coisas que nós gostamos, por exemplo, eu disse que eu gosto de chocolate, né? Eu gosto de chocolate, sorvete, né? Quem não gosta, né? Todo mundo gosta. E é uma coisa irresistível, mas por um tempo eu tive, não sei se é intolerância, alguma coisa assim, e tenho evitado. Mas muitas vezes você vai em algum lugar, aquele sorvete italiano, né? Cara, é incrível, incrível. Mas ele é feito à base de leite, né? Feito à base de leite, à base de açúcar, chocolate, alguns chocolates da Landi, outros Landi, né? outros chocolates também, Cacau Show, tem alguns que eu gosto demais. Então assim, você olha e você começa a boca começa a encher de água, né? Então você quer aquilo, você deseja aquilo. E aí você muitas vezes fala, tô nem aí. Aí você vai lá e compra, às vezes você até paga caro, compra, e você esquece dos efeitos colaterais, né? Assim, por exemplo, é um cara que usa droga, por exemplo. Quando ele começa, ele percebe que aquilo vai trazer malefícios para ele, mas ele fala, cara, mas e a brisa? Mas e o momento, né? Aquele momento ali, né? Um minuto, 30 segundos, sei lá quanto tempo, e é mó auê e tal. Então o cara vai lá e faz isso. Então ele não resistiu e foi lá e praticou aquilo. Só que aquilo vai tomando conta dele, até que chega uma hora, ele não tem mais, a mente dele não tem controle mais, como um alcoólatra, por exemplo, como um viciado em droga. Nós trabalhamos com clínica, por exemplo, a gente vê como é terrível, como destrói o ser humano, a bebida, a droga e outros vícios, o vício da prostituição, traição, como destrói uma vida, destrói um casamento, destrói uma família, destrói um lar, destrói um emprego, né? Quantos caras que estão na clínica, eu já encontrei com um cara na rua que você troca ideia, ou eu era engenheiro, eu era um médico, eu tinha família, eu era um cara rico, bem sucedido, eu destruí tudo por conta das drogas. Um amigo me convidou, eu fui lá e usei droga. Então, é um exemplo, aqui que Deus está trazendo essa palavra, para trazer um exemplo para nós, que nós temos que resistir. Nós não temos que pensar no prazer, né? Ainda que o prazer é bom, mas aquelas coisas que nos traz destruição para a nossa saúde, para a nossa alma, para o nosso espírito, que vai nos tirar da presença de Deus, vai nos tirar da presença das pessoas que nós amamos, nós temos que resistir. Enquanto nós podemos. Eu tenho resistido. Muitas vezes o meu filho chega com chocolate aqui, acho que até para me pirraçar, e fica comendo na minha frente, eu dá vontade de avançar e tomar dele e comer tudo. E eu tinha o hábito de comprar chocolate, esconder do João Manuel, porque ele também é viciado em chocolate, escondia dele, e passavam os dias, quando eu ia lá procurar o chocolate, cadê o chocolate? Ele achava os meus segredos, né? E Deus é assim, cara. Às vezes você está escondendo alguma coisa de Deus, e Deus acha, Deus sabe todas as coisas, né? E tem uma parte aqui que fala assim, se você quer ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo.
né? Agora trazendo para as coisas espirituais. Você tem que ser inimigo do mundo. Quando você pede as coisas para Deus, pedir e dar-se-vos-á, você tem que ser amigo de Deus, você tem que ser filho de Deus. Você tem que ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então tudo que você pedir, Deus vai te dar. Nós não somos assim, nós não queremos dar as coisas para os nossos filhos, né? Muitas vezes nós queremos dar coisas que eles nem estão sabendo ainda. Eu quero dar um presente para o meu filho, ele nem sabe. Então assim, Deus é assim. Deus, ele quer trazer para você coisas tremendas. Deus tem coisas preparadas que ainda não subiu ao seu coração. Deus tem uma passagem que fala que Deus nos escolheu para reis e sacerdote, que nos consagrou e nos honrou nas regiões celestiais. Então, as coisas que Deus tem preparado são grandiosas, e você às vezes, não, mas eu sou um religioso, eu tenho a minha religião, eu tenho os meus ídolos, eu tenho as minhas imagens. Cara, e Jesus está falando assim, eu morri por você, eu quero estar com você. Então você às vezes por causa de vícios, por conta de paradigmas, por conta de coisas que você herdou dos seus pais, dos seus antepassados, você criou um hábito. Não é assim? Por exemplo, se você tem um pai que era alcoólatra, então você inconscientemente ou consciente, às vezes você começa a beber e se torna um alcoólatra. Eu era assim, meu pai bebia quando eu era criança. Então, você tem que lutar contra essas coisas. Se você quer ser realmente amigo de Deus, você não pode ser amigo do mundo. Como você pode ser amigo de Deus e amigo do mundo? Né? Você quer ficar, por exemplo, em cima do muro? Ah, não, eu estou com Deus. Né? Mas fica em cima do muro, não toma uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você tem que decidir. E quando ficar tarde, talvez, alguém vai decidir por você. Então, se você está em cima do muro, venha para o lado de cá, venha para o lado de Deus, porque o muro pertence a Satanás. Você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher. Você não pode ficar indiferente, como eu era indiferente. Eu falava, não, eu não quero saber dessa treta de Deus com o diabo, os dois estão tretando, é problema deles. Olha só que mente mais tola, olha só como eu era tolo, retardado não, mas tolo, um cego espiritual. Então Deus está mandando trazer essa palavra para você e para mim também. Resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. Resista aos vícios, resista à mentira, resista às coisas que você sabe que Deus abomina, a prostituição, a traição, a droga, a bebida, coisas exageradas, né? Então resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Medita nessa palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém. Glória!